Olá, assinante do dossiê Saúde Essencial, bem-vindo a mais uma edição do Café com Saúde. E agora, hoje estamos aqui para falar com você, seguindo nossa missão de apresentar novos conceitos e novas informações nessa área da saúde. Vamos falar de alguma coisa que a gente não falou até hoje. É um assunto que mesmo no Brasil ainda não está muito popular, não foi popularizado, mas está entrando e começando a permear nossa cultura, que é o Ayurveda. Para isso, estamos aqui hoje com a Anaíse Andrade, que é radiologista médica e pós-graduada em Ayurveda, terapeuta de Ayurveda. Obrigado, Anaíse, por receber nosso... Eu que agradeço o convite. Valeu. Então vamos começar a falar sobre isso aí para vocês entenderem o que é. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar em um lugar em outro, mas ainda não, se não tiver claro, então começamos assim. O que é o Ayurveda? É uma especialidade médica? É uma medicina? Ou algo mais amplo do que isso? Como que é? Na realidade, não tem uma maneira assim muito simples, né, de explicar o que é o Ayurveda, né? Mas se a gente for pelo viés da Organização Mundial da Saúde, o Ayurveda ele é reconhecido, né, como uma medicina tradicional, né? Ou seja, é uma medicina, né, uma racionalidade médica que inclusive deu origem a outras racionalidades, né? Como foi o caso da Yunani, por exemplo, né? Entre outras. A gente sempre gosta de começar falando dessa maneira, porque muitas pessoas, especialmente aqui no Ocidente, né? Elas tratam o Ayurveda como se fosse algo alternativo, mas não é. É algo que é científico, né? Porque ele é milenar, né? É uma medicina que é milenar. Então, 10 mil anos, você me falou. E assim, com textos, né, com registros, aproximadamente uns 5 mil anos. Então, até as pessoas brincam, né? Se algo que é utilizado e foi comprovado durante 5 mil anos não é científico, a gente não sabe o que pode ser, né? Pois é, porque se não funcionasse por 5 mil anos, já teria sido esquecido. Né? Exato, também, né? Enfim, mas o Ayurveda... se a gente for também, né, fazer aquela tradução simples, né, e assim, realmente de maneira bem simplista, né, do sânscrito, seria a ciência da vida, né, ou conhecimento da vida. Então, é uma racionalidade que obedece uma lógica, né, que é científica, né, como a gente já falou, e que pode ser aplicada em qualquer lugar do planeta, por qualquer pessoa, né, observando alguns detalhes. Essa ciência, ela é utilizada especialmente para você se autoconhecer, né, dentro da sua própria constituição e viver de acordo com ela. Porque se você fizer isso, né, você vai alcançar um estado de felicidade plena e vai fazer tudo aquilo que você veio cumprir, né, nessa vida, né, que seria o seu Dharma. Então, o Ayurveda não deixa de ser uma ferramenta para que você viva melhor, né, que aí entra até no conceito de saúde, né, dentro do Ayurveda, que é um pouquinho diferenciado, né, de outras tradicionalidades. A Ayurveda vai considerar a nossa individualidade como algo importante, assim, cada um tem, não dá para recomendar a mesma coisa para todo mundo. Como que funciona isso? Exato. De acordo com a Ayurveda, tudo aquilo que existe no universo, né, eu, você, a câmera, a cadeira, tudo, né, o alimento, né, uma erva, todos nós, né, somos feitos dos 5 grandes elementos, né, grandes elementos. Então, a combinação desses elementos vai trazer pra gente aquilo que a gente chama de 3 doshas, né, que é o que todo mundo ouve muito falar, né, do Ayurveda. E todos nós também temos esses 3 doshas, e é essa constituição, né, a quantidade, vamos dizer assim, de cada um deles, cada um desses elementos, da combinação e da permutação desses elementos é que vai variar de indivíduo para indivíduo. E é por isso que, embora existam pessoas que sejam muito parecidas, elas não são exatamente iguais, né? E lembrando que essa constituição, ela não é só no físico, né? Ela é no mental, emocional e no espiritual. Então, é por isso que a gente fala também que o Ayurveda é uma ciência holística, né? Porque ela vai além de todos esses, né? De tudo aquilo que é só denso, ou às vezes só de um sintoma, um sinal, ela vê o todo, baseado nessa constituição. Esses 3 doshas, se puder falar um pouquinho pra gente o que significa cada um, o que abrange cada um? Os 3 doshas são Vata, Pitta e Kapha, que a gente chama, né? Então, o Kapha, ele é a combinação dos elementos terra e água. O Pitta vai ser a combinação dos elementos fogo e um pouco de água, né? E o Vata, ar e éter.
E isso, bom, de novo, todos nós temos esses três em alguma, né, alguma quantidade específica que nos confere as nossas características individuais. E a gente está buscando um equilíbrio desses elementos, os alimentos mexem com isso, como que isso funciona assim? Não só os alimentos, né? Na realidade, a gente também tem dois conceitos. O de Prakriti, que seria a nossa constituição, aquela que a gente recebeu, né, quando nasce. Na verdade, na nossa concepção, né, na fecundação, ocorre a Prakriti e essa que vai ser a nossa constituição individual. A gente nasce com ela e morre com ela. E isso confere a gente um conjunto de características. O que a gente cuida, por exemplo, na prática clínica, é aquilo que a gente chama de Vikriti, né, que observando em anamnese e outros métodos, ao longo do tempo com aquele paciente, você consegue identificar qual é a Prakriti, ou às vezes não, mas você consegue identificar facilmente qual que é a Vikriti, né, qual seria a desarmonia, e você acaba tratando essa Vikriti e entendendo o que aquela pessoa necessita naquele momento. A consulta ayurvédica funciona como? Eu queria saber também a questão do diagnóstico, assim, por exemplo, você falou desses dois aspectos e como que é feito o diagnóstico? A pessoa precisa fazer isso dentro da consulta? Existe uma espécie de questionário universal que as pessoas podem fazer em casa? Porque todo mundo, eu se estivesse em casa, ia estar curioso, pensando, qual que será que é a minha? Como faz isso? Como funciona? De maneira tradicional, um Vaidya, porque, bom, o Ayurveda ele é relativamente novo, né, aqui no Ocidente. Então, mesmo a gente que vai para a Índia, estuda, né, faz atualizações lá, ou faz os cursos aqui, a gente tem uma parcela muito pequena em comparação aos profissionais, né, e aos Vaidyas, né, que são os médicos mesmo ayurvédicos que são formados lá. E lá, eles têm inúmeras ferramentas para fazer esse diagnóstico, o Mayonadi Pariksha, né, que eles chamam, que é a pulsologia. Então, somente para a pulsologia você precisa de anos de estudo, não é uma coisa que é fácil, é simples, né? E você tem outras observações, né? Então, a língua, fisionomia, você vê também íris, né? Se você for mais para o norte, assim, da Índia e com essa influência árabe também, que é utilizada na Yunani, você tem vários jeitos. Mas o que a gente mais faz aqui no Ocidente é realmente essa questão da anamnese, né? Pegar o paciente como fonte de informação e recebê-lo, acolhê-lo. Então, numa consulta, geralmente você pega e pergunta qual é a queixa, né? O que trouxe aquele paciente até você, né? E aí você tem todo um contexto, mas enquanto você ouve essa pessoa, você já consegue observar várias coisas nela, né? Não num ponto assim, simples, né, como você lê em livro, a capa é assim, pita é assim, vata é assim, não é tão simples, né? Você consegue observar na pessoa e a maneira que ela fala, né, a maneira que ela se posta, tudo isso já te traz vários detalhes que vão compondo esse quebra-cabeça, para te ajudar a compreender e a chegar nessa informação de que qual talvez, né, seja essa Prakriti, ou, baseado nessa queixa, e nesse comportamento, isso tudo eu vou depois compor a minha lógica de raciocínio e essa mesma lógica que eu vou utilizar na hora de fazer o tratamento, né, de construir o tratamento. E esse tratamento, né, para os doshas, né, ou todas as desarmonias, é constituído da alimentação, sim, é um fator bem importante, mas os hábitos, né, também são extremamente importantes. Então, por exemplo, para nós que moramos, né, aqui na cidade, a gente desrespeita completamente o ciclo circadiano. Então, horário de dormir, horário de acordar, horário de comer, né, esses hábitos, eles são importantíssimos, né, para nós, de acordo também com a nossa cultura. Existem alguns detalhes que a gente faz na hora de se alimentar, por exemplo, que não são saudáveis, né? Então, se alimentar com TV ou com muito barulho, isso ou então influencia, né? Pode desarmonizar, né? Dependendo, né, daquela proporção, daquele determinado dosha na sua constituição, aquilo a longo prazo, com certeza, pode te fazer mal. Né? Outras questões, né, que estão dentro dos hábitos, né? Embora a gente não tenha o costume de falar aqui no Ocidente, as eliminações, né? Então, urina, fezes, suor, isso tudo a gente observa.
né? E isso tudo conta muito, né? Não só de você, da Vikriti, né? Do que seria desarmonia, mas ao longo do tempo conta muito também da sua história como Prakriti, né? Como a sua constituição. Né? E uma coisa que é importante lembrar é que não necessariamente, embora seja mais prático, né? Responder um questionário, como você falou, não seria o ideal, não é o mais muito adequado. Confiável, porque a gente encontra na internet muitos Sim, tem questionários. vários. É meio que uma tristeza para a gente assim, que trabalha né, mais aprofundado, porque o Ayurveda ele ultrapassa tudo isso por causa justamente dessa profundidade. Ele tem uma lógica que é muito simples, mas por ser tão simples, ela é extremamente profunda. Né? E se você responde um questionário, muitas vezes você responde como você está, não como você é. Né? Então, como você está naquele momento. Ou então, tem pessoas que, justamente por algum desequilíbrio, alguma coisa, mesmo num questionário, que é algo simples, elas não respondem a verdade. Sim. Então, tem vários fatores que não vão fazer do questionário a melhor ferramenta. Né? O ideal mesmo é a consulta, é você ver o paciente, tocar no paciente, né? Porque todas aquelas outras informações também que todas as tradições médicas possuem, né? De anamnese, sentir a temperatura do paciente, a textura da pele, tem várias informações, né? Que você tira só vendo a pessoa, né? Isso não tem necessariamente no questionário. Né? Então, o ideal realmente é se consultar com alguém de confiança, né? E a gente vai fazer algumas perguntas, mas não são como essas do questionário. E você estava falando, por exemplo, como alguns hábitos são prejudiciais e, ao mesmo tempo, a gente também vê recomendações do Ayurveda espalhadas na internet. Por exemplo, uma que eu me lembro agora é da água morna com limão, que como se fosse uma coisa universal que todo mundo poderia tomar. Existem recomendações nutricionais de alimentos que são universais, assim, que o Ayurveda diz que para qualquer pessoa isso vai ser benéfico, ou tudo é relativo, assim? A priori, tudo é relativo, né? Tudo depende. Mas todos nós, né, um conceito que o Ayurveda trabalha, né, que a gente, principalmente aqui no Ocidente, também esquece muito, a gente tem essa noção de dicotomizada, né? Então, eu estou separada da natureza. E isso não acontece. Nós fazemos parte da natureza. Então, um exemplo de observação universal é justamente o ambiente, né? A natureza em si, as estações do ano, fases da lua, as fases de vida da pessoa, né? Porque também em cada fase de vida é predominante um dosha, né? Então as recomendações elas vão mudando, né? Então mesmo quando uma pessoa às vezes se consulta, ela precisa saber e precisa entender e ter essa noção também de autoconhecimento e de autoobservação de que mesmo que ela receba uma dieta, é para aquele momento. É para aquele momento, não vai ser para sempre. Ou então aquela limpeza é para aquele momento, né? E assim por diante. Uma das maiores questões, né, que até volta um pouco na sua pergunta, né, de recomendações gerais. Hoje em dia, com a globalização, a gente perdeu algumas informações que antes os nossos avós, os nossos bisavós tinham muito claro, que era a sazonalidade dos alimentos, por exemplo. Né? Ou então, na época deles, as estações do ano eram super marcadas, né? Você tinha, né, primavera, verão, outono, inverno, e eles tinham umas características, né, que eram bem, né? Hoje em dia a gente não pode falar isso, né? Às vezes a gente fala, nossa, esse verão foi, né? Ou então, o inverno chegou mais tarde, né? Tem todas essas variações. Essas variações, elas influenciam a nossa saúde, por exemplo. E na questão da alimentação, essa sazonalidade também. O Ayurveda preconiza que tudo aquilo que você precisa está, né, a priori, no local do seu nascimento. Então, toda a alimentação, todas as substâncias, né, que você vai utilizar como remédio, né, no caso de ervas, etc., isso tudo está à sua disposição. É claro que a gente tem outros casos mais complexos, né, de imigrantes, né, ou de pessoas que precisam se adaptar, mas isso é uma outra, outra história. Mas, assim, de maneira mais simples, você tem tudo aquilo que precisa no seu local de nascimento. E isso diz muito sobre a nossa alimentação. Né? Com a globalização, a gente acabou perdendo até essa questão, porque, por exemplo, maçã você tem o ano inteiro, né? Alguns alimentos você tem o ano inteiro, então acabou perdendo um pouquinho desse cuidado, dessa observação. Mas seria interessante a gente recuperar, assim. E no caso do Brasil, a gente tem
inúmeras possibilidades, né? Tanto de frutas, pães, legumes, verduras, como também de ervas, né? E o que falta para a gente é conhecimento disso, né? Então, às vezes, as pessoas costumam perguntar, o que você pode, né? O que você acha que pode fazer? Ao invés da gente ficar importando, né, remédios, mesmo que sejam fitoterápicos, né, da Índia, tal, ok, a gente sabe que funciona, mas a gente tem que ter conhecimento também do que a gente tem aqui à nossa disposição, né? Então, a alimentação, ela é importante nisso. Observar também essa questão, né, de qual estação você está, né, qual fase de vida você está, né? Então, por exemplo, para a mulher é super interessante porque não só na questão de prolongar, né, promover a longevidade, mas para preparar para todas as fases, né? Então, a mulher tem a menarca, né, quando ela tem a primeira menstruação, dá para preparar a menina para isso. Depois tem a fase adulta, tem a fase, né, que a mulher quer ser mãe, engravida. Depois tem a fase da transição para a menopausa. Tudo isso você consegue cuidar e administrar através do Ayurveda, né? Para que a gente sabe, né, que a partir do momento que a gente nasce, toda essa matéria, ela começa, né, a ter um desgaste, ela começa a ter um decréscimo. O Ayurveda, ele faz com que esse decréscimo, não que não aconteça, porque é natural, inclusive, ele acontecer, mas ele vai acontecer de uma maneira mais suave, mais tranquila. E essas fases de vida também, essa transição entre essas fases acontece de maneira mais tranquila. Então, quando a gente fala quanto mais cedo começar, melhor, mas é no sentido de promover mesmo a longevidade, né? De você conseguir passar por todas essas fases tranquilamente, né? Justamente para atuar da melhor forma possível. Muito bom. Anaís, eu peguei uma frase aqui que eu queria que você me ajudasse a entender, que fala, eu ouvi o Dr. Ruguet falando isso uma vez, o alimento é bom se a pessoa for capaz de digeri-lo, ele não é bom pela composição nutricional, mas pela sua capacidade de digeri-lo. Como que é isso, assim, essa questão da digestão para a Ayurveda? Então não é um super alimento que a gente vê estampado na capa das revistas aí, que tem todos os nutrientes possíveis e tal. Ele não é bem assim que funciona. No Ayurveda, um super alimento não é o que funcionaria para todo mundo. Essa questão da digestão eu queria entender. Não é o que funcionaria, porque uma das coisas que a gente observa, né, como a gente falou das eliminações e tudo mais, a gente observa também aquilo que a gente chama de Agni, né, que é o poder que a pessoa tem de digerir. A gente geralmente fala do Agni, que a gente chama de Jataragni, né, que é o Agni da digestão, mas a gente tem vários outros Agnis. Inclusive, por exemplo, para pensamentos também, né? Então, aquela expressão até que a gente usa às vezes, eu não digeri muito bem o que fulano me falou, é real, né? Então, muitas vezes você fica remoendo aquela, né, memória ou aquela lembrança, porque realmente naquele plano você não digeriu muito bem. Mas essa questão da digestão, ela está diretamente relacionada com o Agni, né? Então, tem sim algumas recomendações que são específicas para isso. Então, você pode ter o melhor alimento, né? E se você não tiver um bom Agni, você não vai conseguir fazer essa absorção, né? Porque além de todo esse conceito dos doshas, existem outros, né, conceitos. Então, a gente tem os doshas, tem os subdoshas, que seriam umas funções fisiológicas de cada um deles, e a gente tem a composição em si, né, dessa matéria mais densa, que são os dhatus, né, são 7 tecidos. E é de acordo com essa primeira digestão, né, do Jataragni, que esses tecidos são formados e que toda, então, essa nutrição em cadeia acontece. Então, se você tem alguma coisa que compromete esse Agni, que compromete essa digestão, mesmo o melhor dos alimentos, se ele não for, né, quebrado para poder nutrir esses tecidos, isso não vai ocorrer. Então, vai haver uma deficiência. Então, a gente observa, sim, essa questão do Agni. É extremamente importante. E, Anaís, eu queria também só ajudar as pessoas de casa, se elas quiserem encontrar um terapeuta, né? A gente já aprendeu aqui que não dá para descobrir sozinho qual que é a nossa individualidade, que a gente precisa do auxílio de um terapeuta e como que a gente consegue encontrar isso, assim? As pessoas estão espalhadas pelo Brasil, que seriam bons critérios de qualidade para identificar um terapeuta? Sim, existe, né, no Brasil inteiro, existem cursos de formação, né, existem associações também,
Então, eu acredito que seria interessante buscar esses centros formadores e essas associações. Né? E aí entrar em contato com as pessoas. É interessante também você, de repente, ter um contato, né? Sentir se você tem alguma, né, similaridade, afinidade, isso, com a pessoa, né? Tirar algumas dúvidas, né? É sempre interessante, porque principalmente para a gente que está, né, a gente ocidental, né, que está acostumado com o imediatismo, um outro fator importante é que as pessoas, hoje em dia, elas têm muita pressa, têm urgência, né, das coisas. Mas o Ayurveda, ele mexe com toda a sua estrutura, né? E não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Ou da noite para o dia. Você precisa de tempo. Não é algo que, por exemplo, né, quando você toma um fármaco, ele já consegue, né, interromper dor, etc. Você tem, sim, em alguns casos mais crônicos, a gente consegue auxiliar de uma maneira que você tenha um resultado rápido. Mas não necessariamente é rápido, né? Eles também costumam dizer na Índia que o tempo, a quantidade de tempo que demorou para você ficar dessa forma que você está hoje, geralmente pode ser a quantidade de tempo que você vai precisar para se limpar e ter toda essa reconexão e reativar essa inteligência do seu corpo, né? Então, como cada um é um, né? Cada indivíduo tem não só uma prakriti, mas uma conduta, não tem como a gente precisar quanto tempo vai demorar. Né? Então, é por isso também é muito importante você ter essa afinidade com a pessoa com quem você vai fazer esse tratamento, essa confiança, porque você abre muitos detalhes também. Muitas vezes a gente precisa de informações que são muito pessoais para conseguir compreender, né? Escolhas, né? Para construir todo esse tratamento. Então, eu acredito que, né, os centros de formação são boas opções, as associações também são boas opções, né? E, às vezes, até a indicação mesmo das pessoas, né? Porque pensa, eu fiz o tratamento, né? Vai lá conhecer, né? Muito bom, muito obrigado, então, pela sua agradeço. presença. Valeu, assinantes, e nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.